Olá, alunos do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane Vieira, da disciplina de Ensino Religioso. Vamos à nossa aula de hoje? Alunos, na nossa próxima aula, nós teremos a nossa primeira atividade avaliativa da primeira unidade. Por isso, na aula de hoje, nós faremos uma revisão de todos os conteúdos estudados até aqui. Nós estudamos interpretação de texto, vimos temas como o início da vida, morrer bem, o final da vida, a vida além da morte e a origem da vida. Vamos relembrar? Pois o objetivo da aula de hoje é revisar os conteúdos estudados, tirar dúvidas e fazer assim uma revisão oral de todos os conteúdos estudados até aqui, para que assim vocês se preparem para a nossa atividade avaliativa. O início da vida. Nós vimos que há uma discussão muito grande sobre quando começa a vida. É uma pergunta feita por cientistas e por diversas religiões. Nós veremos agora algumas respostas da ciência, algumas visões da ciência sobre quando se inicia a vida. Na genética, ele caracteriza o início da vida quando ocorre a fusão do óvulo com o espermatozoide. Nesse momento, segundo essa visão, já começa a vida. Já para a embriológica, ele considera que a vida só vai começar em torno da terceira semana e que antes disso o feto ainda pode se dividir e se tornar em dois seres. Já a neurológica, que agora está sendo muito falada, muito importante, porque aceita retirar os órgãos para transplante de pessoas que teve morte encefálica, acredita que a gestação começa do 14º ao 15º dia, e considera que até essa idade ainda não há vida. E a ecológica diz que a vida começa quando o feto já tem condições de sobreviver fora do útero. Isso já seria lá pela 20ª e 24ª semana de gestação. A metabólica acha uma discussão desnecessária, sobre o ponto onde inicia e onde começa a vida. Para eles, para a metabólica, não existem pontos que se possa dizer agora começou e agora terminou. O que as religiões falam sobre o início da vida? A religião católica, ela considera que a vida começa quando há fecundação. Já o judaísmo, que a vida só começa no 40º dia de gestação, quando o feto já está tomando a forma humana. O islamismo diz que a vida começa quando a alma do feto é ocupada por Alá. E isso acontece lá no 120º dia de fecundação. O hinduísmo já tem uma visão muito parecida com a Igreja Católica. De acordo com eles, a vida começa na fecundação. Outro tema que nós vimos foi morrer bem, final da vida segundo a ciência. Vimos questões sobre o que é a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Vimos que a eutanásia é a antecipação da morte do paciente incurável, que já está num estado terminal, grande sofrimento. Eutanásia seria a morte antes do seu tempo. A distanásia é a manutenção, ou seja, manter, prolongar a morte, e isso pode até causar um sofrimento físico e psicológico. Nós vamos chamar de distanásia de morte depois do tempo. E a ortotanásia é o não prolongamento artificial do processo, ou seja, só tem apenas cuidados paliativos, não interfere no momento da morte. Nós vamos chamar a ortotanásia de a morte na hora certa. A vida além da morte. Vimos, que há muitas discussões sobre o que acontece após a morte. O que as religiões falam que se dá depois da morte. A ancestralidade, ela crê que a alma dos mortos continuam vivas e influenciam ainda nos destinos dos vivos. E que depois de morto, a alma ainda pode proteger os familiares ou até se vingar contra os seus inimigos. Principalmente as religiões africanas e indígenas acreditam muito na ancestralidade. Já a reencarnação é um processo acreditado muito pelo espiritismo, pelo hinduísmo e pelo budismo. Eles creem que o indivíduo após a morte vai renascer em outro corpo. Eles acreditam também que após a morte o espírito vai carregar os karmas das vidas vividas, ou seja, as ações que você teve na vida, você irá determinar a sua reencarnação. A ressurreição é entendida como a volta do mesmo indivíduo na sua totalidade. Essa crença está presente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo.
né? Há pontos comuns entre elas, especialmente que a crença de que o ser humano veio ao mundo com uma missão dada por Deus, né? Mesmo assim, entre essas religiões há algumas diferenças. Algumas religiões pensam sobre a morte. O judaísmo acredita que Deus ressuscitará os mortos, né, para corpo e alma na sua totalidade. Já o cristianismo acredita na ressurreição. O islamismo entende que Deus é o responsável pela ressurreição, né, que no dia do juízo o corpo e a alma serão ressuscitados e julgados. E o niilismo, né, a abreviatura de nada, não segue nenhuma doutrina religiosa. Para eles, a morte é considerada o fim de tudo. E que após a morte, né, o corpo voltará ao universo enquanto átomo. Vimos também sobre a origem da vida, né, que essa discussão do início da vida e da origem da vida, né, ela não se tem respostas, né, exatas. Há sempre teorias, afirmações, pensamentos de cientistas, filósofos, religiosos, espiritualistas, né, e que nós ficamos com a seguinte afirmação, de que todos nós seres humanos devemos ter consciência e sermos responsáveis pela preservação e defesa, né, da vida, ao qual fazemos parte. Vimos também que essa origem da vida, né, existem culturas, né, que acreditam cada um à sua maneira, e essas explicações são crenças que muitas vezes não são nem comprovadas. Assim, em todo o mundo, muitas são as explicações para como teria se originado os primeiros seres vivos na Terra. Nós finalizamos aqui a nossa revisão oral, né, de todos os conteúdos que vimos até aqui. Estudem, releiam os conteúdos dados, né, e se preparem para a nossa primeira atividade avaliativa. Desejo uma ótima atividade para todos vocês. Sucesso!